estivesse sentado no meu lugar, o que é que perguntaria a Rui Rio? Oi, que coisa difícil. E que ele respondesse. Nós, na vida, vamos puxar sempre. Escolhemos se queremos puxar com a cabeça ou com o corpo. A minha mãe saiu de casa para sempre, no hospital e não voltou, no dia da minha tomada de posse. Eu posso às 3 e tal da tarde, ou saiu de manhã. A morte é uma coisa com que o miúdo com 5 anos não lida, muito menos com a nossa própria morte. Para a minha mãe deve ter sido dramático. E quando nós nos zangamos connosco, nós zangamos com os outros. É uma questão de tempo, vamos nos zangar com os outros. A última pessoa com quem eu me quero zangar é comigo. Com esse eu tenho de estar bem. Bem-vindo, Dr. Rui Rio. Porquê é que estamos aqui? Eu tenho um particular carinho por esta pousada. Eu achava que no desenvolvimento turístico que eu queria dar ao Porto, que havia espaço para uma pousada no Porto. Acontece que no primeiro mandato eu não tinha maioria e sempre que levei, sempre é uma forma de dizer quando levei, chumbaram-me aquilo. Portanto, só quando eu depois consegui a maioria absoluta é que se conseguiu fazer o acordo com o Grupo Stana, que ao lado onde são os quartos era uma antiga fábrica de moagens que estava abandonada. Havia um piso, nem placa tinha, mas havia aí umas máquinas e tal e chamavam isto Museu da Indústria. Quando eu disse que ia pôr ali, portanto, juntamente com o Palácio do Freixo, a pousada, veja bem, passei a ser automaticamente outra vez contra a cultura, porque ali estava uma coisa a que chamavam museu. Rui Rio, 57 anos, isto começou no Alta Definição. Reage bem quando é acicatado pelo que li no livro. Por isso lhe pergunto se gosta de pastéis de Belém. De pastéis de Belém gosto, mas tenho que comer muito pouco porque faz mal ao colesterol e eu tomo, passo a publicidade Crestor 5 mg todas as noites. Mas têm-lhe aludido a este assunto de formas mais ou menos subliminares? Ou diretas. Ou diretas? Na rua, está a falar na rua, sim. Não é? Porque, como dizia o Hermano José naquele sketch, eu é mais bolos, e eu digo eu é mais rua e menos colunas de jornais e comentários e esse tipo de coisas. Sim, na rua falam. Não há toda a gente com quem eu me cruzo na rua e falar comigo, senão eu não saía do sítio. Mas muita gente fala, claro. A incentivar? Sim. E o que é que lhes responde? A desincentivar, não. Mas isto não quer dizer, obviamente, que não haja muita gente que não gosta de mim. Simplesmente é da natureza humana. Se gosta, vem simpaticamente ter consigo. Se não gosta, dificilmente vem ter consigo a dizer mal de si. Passa, não é? Sente-se incentivado? Sinto que as pessoas me incentivam para regressar à vida pública. Sinto que as pessoas me incentivam, claro. Chega a ser um tabu ou não, essa questão da... Não há tabu nenhum. Está a dizer isso pelo facto de eu poder não ter claro na minha cabeça aquilo que vou fazer. O que é verdade, não é? Mas lá porque é assim não é tabu. Não limitou a fazer aquilo que sempre disse que ia fazer. Saí da vida pública e dediquei-me à vida privada em termos profissionais. E disse que só regressaria em situações para lá do normal, não no sentido de que vou forçar, sempre disse que não ia fazer isso. E vislumbra que essas condições possam acontecer a breve trecho? Sim, pode acontecer ou pode não acontecer. A sério, pode acontecer tudo, inclusive nada. Exato. A vida já me ensinou isso, ou seja, podemos estar de uma dada forma e no espaço de minutos a vida totalmente se transformar. Às vezes fazem-se muitos planos, programa-se muita coisa e depois sai tudo ao contrário. E por isso, esse tipo de planos normalmente não faço. Quando ele morreu eu tinha 8, dos 8, quase 6, vivi com ele e portanto isso representava quase a minha vida inteira. Como é que analisa a destrinça que se faz entre a generalidade dos políticos e a figura de Rui Rio? Eu penso que isto tem muito a ver com a minha maneira de ser e com o facto de muitas vezes na vida eu ter seguido uma frase que eu gosto muito, que é ainda que todos, eu não. A primeira vez que a vi foi escrita em alemão e traduzida para português é ainda que todos, eu não. E isto comigo aconteceu-me diversas vezes, ou seja, eu ver o politicamente correto ou o mediaticamente correto, tudo a fazer de uma dada forma, eu olhar, achar que não pode ser assim, não estou de acordo, demarco-me e fico sozinho, ou quase sozinho. Isso tem a ver com o facto de eu ir mais, talvez, pela racionalidade e pelo bom senso e pela justiça das coisas e menos pelo, desculpe-me o termo, Maria vai com as outras. E nós, na sociedade, assistimos muitas vezes a isso. A hipocrisia, digamos assim, todos ali num palco, não é? Todos a sabermos que estamos todos a ser hipócritas e a sermos. E eu isso tenho grande dificuldade. Farei isso em circunstâncias de fraco valor. Se entrar numa sala e estiverem pessoas que eu não gosto, vou começar a insultar as pessoas, né? Portanto, a gente comporta-se direito. Mas em atitudes, digamos assim, já com outra profundidade,
Eu não consigo. Quando foi a interrupção voluntária da gravidez, eu era secretário-geral do PSD, que tinha uma posição oficial pelo não, mais do que oficial, uma luta pelo não, e eu, no Parlamento, levantei-me. Era contra as minhas convicções, era superior a mim, não podia ser, por mais correto que fosse, politicamente correto e pacífico, era superior a mim. Como é que explica este voto, enfim, contra o seu partido? Então, por convicção, é a minha convicção. Quando se combateu o totonegócio, por exemplo, também o politicamente correto era dizer que sim aos grandes clubes, fazer o perdão, agradar às grandes massas de adeptos, não era justo. Isso todos percebemos que não era justo, é preciso depois ter a força. Isto vai demorar anos e anos e anos a pagar. Isto é uma situação injusta perante todos os portugueses. Está dentro de mim, não consigo ser diferente, porque senão zango-me comigo. E quando nós nos zangamos connosco, nós zangamos com os outros. É uma questão de tempo para nos zangar com os outros. Portanto, a última pessoa com quem eu me quero zangar é comigo. Com esse eu tenho de estar bem. Um homem é sempre a sua obra. Sim, mas a obra depois tem de ser enquadrada nas circunstâncias, não é? Que se eu for gerir uma empresa que dá 20 milhões de euros de lucro e eu sair de lá com 25 milhões de euros de lucro, é bom. Mas se eu for para uma com 1 milhão de euros de lucro, mas que antes dava 100 milhões de prejuízo, o lucro é menor, mas a obra é diferente, é muito maior. Uma vez avaliado devidamente as circunstâncias e a forma como se atuou perante as circunstâncias e os resultados que se conseguiram, acho que sim. Seja do ponto de vista agora muito profissional, seja depois do ponto de vista quase até afetivo e da forma como lidamos com os outros. Não é? É fácil conviver com as decisões que tomou quando exerceu cargos públicos? É, porque eu nunca tomei nenhuma decisão contra a minha consciência. Diferente é perguntar-me assim, mas tenho a certeza que envolvidos este tempo todo, em todas as situações concretas, em nenhuma mudava o que quer que seja? Bom, mas eu não sou nenhum super-homem, eu sou uma pessoa normal. Portanto, sabendo o que sei hoje e recuando, haverá coisas da minha vida que eu hoje faria diferente, com certeza. De que forma é que ecoa em si aquela frase que o seu pai lhe dizia: na vida vais ter sempre de puxar? O meu pai dizia-me, quando era miúdo, e bem, nós, na vida, vamos puxar sempre. Escolhemos se queremos puxar com a cabeça ou com o corpo. Na prática, o que o meu pai me estava a dizer era: se tu aprenderes com tudo aquilo que foste vivendo e aprenderes com aquilo que vês os outros fazerem, vais tender a não puxar com o corpo, a sofrer menos. Se não fores mais programado, se não fores inteligente, se fizeres isso mal, vais acabar por ter uma componente negativa e vais sofrer. Se fizeres bem, sofrerás menos, não é? Digamos assim. Porquê é que decidiu ficar em Portugal quando o seu pai queria que fosse para a Alemanha? Primeiro, ao dar-se o 25 de Abril, foi um incentivo maior para ficar em Portugal e, por outro lado, eu sou português completamente. Eu gosto muito mais da maneira de ser dos portugueses do que da maneira de ser dos alemães. E, portanto, estava-me a ver mais feliz na sociedade portuguesa, mesmo mais pobre do que a sociedade alemã, etc., do que na sociedade alemã. Poderia até ter mais facilidade de adaptação do que a maior parte dos portugueses, talvez. Mas se nós, portugueses, tivéssemos uma pontinha mais de rigor e de disciplina, nós éramos muito melhores que eles, não é? Muito melhores. O rigor da escola alemã e um certo exercício da paternidade, que é muito geracional, Sim. fez o que é por si, esse rigor? Eu acho que isso também está dentro de mim. Quer dizer, se eu não tivesse tendência para algum rigor e alguma disciplina, não havia escola alemã que me pusesse lá no sítio, nem havia pai ou mãe que me pusessem lá no sítio. Agora, podem ter feito, digamos, uma rebarbagem daquilo que eu já era, ter mais método, ter mais disciplina, mais rigor. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 15 anos e eu, de repente, fiquei com a chave de casa. Podia entrar às 5 da manhã, às 6, a dada altura já começava a tirar negativas a tudo e não sei o quê. Não. Recebi a chave, foi só para abrir a porta, não passei a chegar mais tarde. O facto de haver uma distância maior entre mim e o meu pai, pelo facto de não estarmos a viver junto, não é? Levou-me, por exemplo, a poder fumar. E o meu próprio pai, de certa forma, deu-me a entender que sabia que eu de vez em quando fumava e não havia problema. Estava emancipado. Mas sabe o que é que me levou isso? A deixar de fumar. Já viu? É curioso. Isto podia ter dado para o torto, mas não deu. Ainda está para saber porque é que aquele professor do colégio alemão lhe deu um tabefe, não é? É assim, nós estávamos numa aula de francês, eu estava na primeira fila e o professor estava lá no fundo da sala e estava a andar do fundo para o quadro. E dizia muito alto, imagina, la porte, então todos os alunos, la porte, então, la fenêtre, la fenêtre. Quando passa por mim, dá-me uma bufatada que me pôs a cara de lado e seguiu. Ora, portanto, isto foi há 40 e tal anos.
Ainda não sei porque é que ele fez isto. Se calhar o senhor já morreu, não me vai dizer nunca. Não percebi, não percebi. Eu lembro de uma vez, na terceira classe, o padre, que dava religião e moral, Pata Graça, Pata quer dizer padre, Graça quer dizer erva, o padre erva, para mim era um tipo velho, hoje olhando para ele devia ter pai 29 anos ou coisa assim, era muito pequenito, e então explica o Adão e Eva. Eu cheguei a casa e falei, o Adão e Eva, não sei o quê, e o meu pai disse, isso não existiu, pai, isso é uma história e tal. Na aula seguinte e tal, então, isso não existiu, é uma história, não sei o quê. E ele vem ter comigo, pega nestes cabelos aqui atrás, puxa-me para cima aos cabelos. Olha, ainda hoje, se quiser, eu digo-lhe já que Adão e Eva existiram e que foi tudo assim. O bullying para mim é absolutamente intolerável. Muito mais intolerável do que para uma pessoa normal, isso lhe garanto. O facto dos seus pais terem perdido um filho muito novo fez que eles projetassem todo o amor em si, e as esperanças e os projetos? Admito que sim. Embora, no caso do meu pai, eu acho que isso acabou até por não ser positivo. Ou seja, se é que eu estou a ler bem esse fenómeno que está a dizer e que acredito que assim seja, um casal, um pai que tem 2 filhos, perde um e projeta tudo no outro, neste caso não deu para um excesso de proteção, deu para um excesso de exigência. E isso, na altura para o miúdo, que era eu, foi complicado. Que se refletia em que situações? Um grau de exigência muito maior, quer dizer, fosse nas notas, fosse no comportamento, mais castigos. Imagino, eu lembro de uma vez, estar à mesa, era bacalhau, e disse que não gostava. Bom, fiquei uma semana a comer só bacalhau, não é? Almoço e ao jantar. E ao fim de uma semana, ele, então, gostaste? E eu, aliviado, que já estava no fim da cena, gostei. Então comes mais uma. E foram 2, não é? Porquê? Porque não se devia dizer à mesa que não gostava da comida que estava na mesa, não é? Mas havia uma desproporção face, olha assim um bocado como as portagens das scooters, não é? Não paga 50 cêntimos e aparece-lhe uma conta de 100 euros, não é? Pronto, era essa, é isso também, qualquer miúdo percebe atualmente, é isso eu também percebia. A memória desse período em que perdeu o seu irmão é nítida em si ou é vaga? Muito nítida, é nítida. O meu irmão morreu em junho de 65 e eu fiz 8 anos em agosto de 1965. Todo esse período de tempo, ele esteve doente quase 1 ano, não vou dizer que me lembro de tudo, mas está completamente presente. Percebia a gravidade da situação? Percebi. Porque lhe foi explicada? Foi dado a entender com um nível suficiente para eu perceber que não era uma gripe, que, enfim... E também ele tinha essa consciência? Eu acho que sim. Por coisas que ele dizia à minha mãe e que eu ouvia, eu acho que sim. Para a minha mãe era uma coisa horrível, não é? Eu quero tem de imaginar um miúdo com 5 anos a falar com a minha mãe, não digo com naturalidade, mas a minha mãe a perceber que ele percebia que podia morrer. Ora, isso, a morte é uma coisa com que o miúdo com 5 anos não lida, muito menos com a nossa própria morte. Isso para a minha mãe deve ter sido dramático, não é? But I'm only human. Brincaram nessa altura, vocês os dois? Muito. É evidente que eu provavelmente pouco terei brincado com ele quando ele tinha até 1 ano de idade ou coisa assim. Agora, então brincaste 4 anos, eu tenho 57, 53 não brincaste. Pois não é assim, é que aqueles 4 anos marcam muito, porque quando ele morreu eu tinha 8, dos 8, quase 6, vivi com ele e, portanto, isso representava quase a minha vida inteira, até porque os primeiros 2 não tinha grande consciência, não é? Brincavam a quê? Com carrinhos, não é? Aqueles carrinhos de Dinky Toys, não é? Não sei se ainda existe, esperemos que não, senão estou a fazer publicidade. Aos cowboys, aos índios e não sei o quê. Assim, eu lembro de uma vez, lá no jardim de casa, estávamos a brincar aos cowboys e tínhamos uma daquelas pistolas que disparavam uma coisa que tinha uma borracha e colava na parede, não é? E ele queria-me tirar a pistola e eu dei-lhe com a cronha da pistola na cabeça, porque ele era tudo plástico, mas dei-lhe com força que até descolou um bocado. O miúdo, quando viu aquilo, desatou aos gritos. Fiquei completamente assustado. Ai, que eu magoei. Eu não magoei nada, mas está a ver, é um episódio que eu tenho na minha cabeça do arrependimento de ter dado com a cronha da pistola, de plástico, naturalmente, e ele aproveitou logo para fazer um grande escabeche, a chorar e não sei o quê. Portanto, tenho aqui um exemplo, enfim, que está presente de uma brincadeira. Tivemos os dois e que na minha ótica saiu mal, porque eu terei exagerado. Um miúdo de 8 anos não está preparado para a carga emocional que representa a perda de um irmão? Ou tem de se fazer preparado? O que eu não sei dizer, eu acho que aí tenho de falar com um técnico de psicologia para conseguir aferir se eu hoje sou como sou,
aquilo tem a ver com a forma como eu hoje estou. Ou seja, esse episódio é tão forte e tão marcante na vida de uma pessoa que me deve ter moldado. Se eu não tivesse tido esse episódio, o que é que haveria de diferente em mim hoje? Não sei, mas de certeza que alguma coisa seria diferente, porque aquela experiência é tão forte e tão brutal naquela idade que terá influenciado muito toda a minha maneira de ser. Por exemplo, lembro-me que a partir dessa altura, isso é notório, isso é uma coisa factual, eu perdi a fé, deixei de ter fé, não sou religioso, não é? E veio daí. Até aos 8, 9 anos era, e isso teve esse efeito em mim logo, de pensar, bom, mas esse Deus que me vendem, que dizem que existe e que eu acredito, fez uma coisa destas, fez isto ao meu irmão, a mim, aos meus pais. Um raciocínio absolutamente normal no miúdo com 8 anos, não é? Como é que lhe foi dada a notícia? A notícia foi dada, portanto, meu irmão morreu às 7 da tarde de uma quarta-feira, dia 16 de junho de 65, e depois no dia seguinte, de manhã, eu estava em casa dos meus tios, não me disseram nada, embora eu também tivesse percebido que qualquer coisa se passava de errado, porque havia a minha tia a chorar e tal, e portanto já comecei a ter receio disso, mas afastava da minha cabeça. Repare, não fui para casa, fui para ali, não é? Quando normalmente iria para casa. Depois a minha tia recebe uma chamada, começa a chorar. Por muito miúdo que seja, começa a ter medo. Mas afastei, digamos assim, isso da minha ideia e dormi tranquilamente. E no dia seguinte de manhã, quando acordei, a minha tia depois disse, foi a minha tia que me disse, portanto, a irmã do meu pai. A ideia da morte para si não tem lenitivos, morre-se e acabou? Não sei. Não sei. Mantém essa reserva de dúvida? Eu acho que todos temos de ter uma dúvida, quer dizer, como é que é possível não ter dúvida? Eu acho que só quem tiver uma fé absolutamente firme, é que não tem dúvidas, acredita naquilo. Não sendo assim, com muita fé, pouca fé ou fé nenhuma, temos sempre de ter dúvida. Quer dizer, como é que é possível nós termos uma certeza sobre essas coisas? É impossível. Essa rigidez, essas provações da infância não o tornaram menos afetivo depois na vida adulta? Se calhar o contrário, não é? Se calhar mais afetivo. A afetividade pode-se mostrar de muitas formas. Agora, é para mim absolutamente insuportável ver outros a sofrer quando eu passei injustamente por esse sofrimento. Não sei se me estou a fazer entender. Fizeram comigo, terão feito consigo, com toda a gente, não bullying, mas coisas que eu não gostei, que sofri, me senti marginalizado. Pronto. E dá para entender. Mas depois vi fazer isso a um outro colega meu. Aquilo marcou-me tanto que o bullying para mim é absolutamente intolerável. Muito mais intolerável do que para uma pessoa normal, isso lhe garanto. Portanto, se eu visse isso à minha frente, fosse com quem fosse, ou seja, era absolutamente insuportável, não é? Eu arrastava o mundo contra. Eu vou buscar forças ao infinito. Quando ganhou aqueles campeonatos de slot cars e não foi receber as taças, como é que lidou com isso? Nunca farei isso à minha filha, não é? Aí tem um bom exemplo. Ou seja, eu fui campeão 4 anos seguidos e, portanto, quando chegava a hora de entregar as taças, havia sempre um castigo. Porque não tinha feito os deveres, porque tinha tido uma negativa. Nenhuma das 4 vezes fui receber a taça. Ora bom, é preciso equilibrar o valor que tem para uma criança de 11 ou 12 anos ser campeão e receber a taça para o valor que teria hoje, não é? Mas aquilo, para um miúdo, tem um peso fantástico. E, portanto, veja bem que eu nem me lembro do porquê do castigo em nenhuma das vezes. Tinha talento para o hóquei? No desporto, seguramente aquilo para que eu tinha mais jeito. Pronto, foi pena não ter sido hoquista federado, joguei muitas vezes hóquei com os amigos no pátio, por isso é que eu sei que tinha jeito, não é? Passei ao lado de uma grande carreira. Não é? Mas foi federado de atletismo? De atletismo fui federado, aí sim. Era muito rápido, não é? Em velocidade. Ainda é ou prefere as maratonas? Não. Ui, com esta idade, fazer uma coisa de velocidade, experimento. E metaforicamente? Nas férias, metaforicamente. Não, como eu nas férias corro, ando de bicicleta, ainda corro, mas devagarinho. Metaforicamente, não digo maratona, mas os 10 mil metros. Maratona não, também demora muito, quando é por ela... Não lhe interessa ser o primeiro a... Não ando ao sprint. Não ando ao sprint, ando em saltinho em comprimento, que também fazia, em saltinho à altura. Sim, atualmente mais para os 10 mil metros. Não. E quando corria olhava muito para o lado ou corria só na sua faixa? Não, como era velocidade não olhava para o lado. Quer dizer, se olhasse para o lado já estava a perder tempo, porque a gente tem de se fixar. É quando vou correr meia hora ou coisa assim,
Aí tenho tempo para olhar para o lado, não é? Então se for à beira-mar, olho para o mar, que é tranquilizante. Porquê é que a banda Êxtase não resultou? Fundamentalmente falta de dinheiro. O órgão era uma coisa caríssima, portanto, eu tocava numa organetazinha muito pequena. O viola baixo não tinha viola baixo, tocava nas cordas mais baixas de uma viola de caixa. Um microfone, fazíamos ali uns truques, ligávamos à aparelhagem dos giradiscos e o som saía pelas colunas ali com um truque muito especial. Eu, no princípio, não tinha bateria, tocava nas cadeiras e não sei o quê. Depois, mais tarde, tivemos uma bateria, efetivamente. Não passou de uma banda de escola, basicamente por falta de dinheiro, porque se o papá de cada um tivesse dado o instrumento a cada um, a coisa tinha sido diferente. E mesmo a bateria que tínhamos, não foi o papá de cada um. Pagámos 25% de cada um de nós para comprar uma bateria, que na altura custou 3 contos e tal. Comprada no dia 29 de janeiro, penso que de 74. Tem uma ótima memória. Tinha, mas é da minha memória antiga, agora nem tanto. Se me perguntar a matrícula do meu carro, não sei. Mas ainda sei do MR4220, que foi o primeiro, mas o atual não sei. Nessa altura que deixa crescer o cabelo? Nunca chegou a bater nos ombros, mas tinha um cabelo moderno. E fazia sucesso? E tinha em cima, tinha em cima. Mas fazia sucesso com as miúdas ou não? Não, quando jovem não tinha muito sucesso. Foi depois, mais tarde, que comecei a ter mais sucesso. Mas pelo menos achava que não tinha grande sucesso, provavelmente faça aquele sucesso que eu queria ter, não é? Porque era mais tímido? E até aos 15, 16 anos, depois não, depois era exatamente o contrário. O MR4220 traz-lhe que memórias? Essa matrícula do Traz Fiat muitos, 600? porque mesmo ali na minha rua, as ruas adjacentes, ali um grande grupo de amigos, fui o primeiro a ter carro e, portanto, depois aquilo, o carro, apesar de ser meu, era um carro coletivo, não é? Mas era pequenino, era um Fiat 600, não é? Íamos com os amigos para aqui e para lá e tal, ali cada um dava 25 tostões. Fazia cálculos matemáticos das distâncias? Eu tinha de saber quanto é que o carro gastava mais ou menos aos 100, fomos ali e voltámos, fizemos X quilómetros, dá mais ou menos isto. Pronto. O mais ou menos é 2 escudos, 25 tostões, não é? E logo uma garota fez sinal para eu parar. As namoradas não pagavam? Não, essas não pagavam. Namoradas e não namoradas, não pagava nenhuma. Andavam todas de borla. O carro nunca o deixou ficar mal? Assim, Não, para impressionar uma namorada, ficar o carro... Não, para isso não. Podia até acontecer, eu nunca fiz isso na brincadeira, fingir que ficou variado. Caramba, fui gostando do calhambeque, bibi. Lembro de uma vez pegar fogo e começar a arder, porque a bateria tinha uma proteção qualquer em borracha, não é? E aquilo estava coçado e começou a arder junto à bateria. Eu começou a deitar fumo, eu abri o capô da vez e uma coisa a arder. Felizmente passou. Olha, já não sei se foi um autocarro, tinha um extintor, aquilo, deitou aquilo e acabou o incêndio. Eu fiquei com o carro, senão o carro ardia-me ali na Rua da Constituição, cá em baixo, em frente ao quartel. Sempre foi muito organizado com as contas, sobretudo Muito. Da separação dos seus pais. E mesmo antes, mas muito. Eu jogava bilhar, não era dos que tinha mais dinheiro, seria dos normais, não sei. Eu jogava bilhar 2 ou 3 vezes, ficava sem dinheiro. E depois os outros continuavam a jogar e eu não tinha dinheiro para poder jogar. Então eu fiz aqui um tratamento durante algum tempo. Praticamente não joguei bilhar, imagina, tinha para jogar 4 vezes, só jogava uma, até que consegui juntar 50 escudos. E quando juntei 50 escudos, voltei a jogar bilhar de uma forma normal, sem tocar nos 50 escudos. Não jogo porque não quero, eu tenho 50 escudos, tenho 25 tostões, eu tenho 5 escudos para jogar. Isso confortava-me. Fiz esse truque para me enganar a mim próprio, não é? Continuei sem jogar, não é? Mas porque não queria, não era porque não podia. Quais são as suas extravagâncias? Sei que não gasta mais do que aquilo que tem essa norma. Não, bem pelo contrário, gasto menos que o que tenho, ou seja, quero sempre que no fim do mês sobe qualquer coisa, que é aquilo que eu vou guardar para o futuro, não é? E para se tiver algum problema grave no futuro, que em princípio terei, porque acho que todos nós teremos, não é? Só com muita sorte é que não teremos. Considerar a extravagância se um fim de semana for fora e não dormir no carro, dormir no hotel, se não é extravagância, não é? Quer dizer, gastar alguma coisa que é por mero capricho, acho que não tem. O país, se tivesse sido assim, não gastar mais do que aquilo que tem, estaríamos hoje em situação diferente. Bem diferente, estaria muito melhor. Quando nós dizemos o país gastar mais do que o que tem, não é propriamente a dívida pública, é a dívida externa, é aquilo que o país como um todo deve ao exterior. Portanto, aquilo que o Estado, as famílias e as empresas gastaram a mais e, portanto, representa hoje endividamento face ao exterior. Portanto, isso aí é que é vivermos acima das nossas possibilidades. Coisa diferente é o penso que estaria a intuir, que é a dívida pública, e aí foi o Estado que viveu acima das suas possibilidades. A dívida pública é o somatório dos déficits do Estado.
E aí também estaríamos muito melhor se o nosso Estado tivesse gasto apenas os impostos que cobrou. A questão é que o nosso Estado gastou os impostos que cobrou e foi gastando os que há de cobrar um dia, que é o déficit público, não é? Nós temos 41 anos de regime, não tem um ano com superávit. Todos os anos foram com déficit, maior ou menor. Todos os anos a despesa do Estado foi superior à receita do Estado. Portanto, todos os anos teve de pedir emprestado para poder gastar tudo o que queria gastar. E esse pedir emprestado foi somando, até uma dívida pública deste tamanho, que estava deste tamanho quando a Troika veio e que agora está um pouco maior ainda, mas também tem a ver depois com a dinâmica das coisas. Tantas vezes eu disse isso e escrevi, particularmente quando estive no Parlamento, chamavam-me coisas feias, inventaram até palavras para nos insultar aos que dizemos isto, quando andava na escola. Há 20, 30 anos a palavra economicista não existia. A língua portuguesa criou a palavra economicista porque teve necessidade de uma palavra que significasse aquilo, que basicamente é um economicista, é alguém que só gasta o que tem. Pois bem, chamaram-me essas coisas feias. Às vezes me dizem, temos lá um contabilista e tal. E realmente também sou contabilista, também estudei contabilidade e até pertenço à ordem. Mas foi pena porque o país teve grandes oportunidades de se pôr num patamar completamente diferente e pôs-se neste estado. A imagem de teimosia e de arrogância que alguns dos seus críticos lhe atribuem é mais pelas decisões que tomou ou pela forma como as tomou? É capaz de ser as duas coisas, não é? Agora, quem não tiver um nível de profundidade muito grande, atirar com o teimoso para a frente é fácil. Nós não podemos chamar teimoso, ou não devemos, em minha opinião, a quem se agarra às suas convicções e não cede naquilo que é fundamental. Eu acho que o teimoso, no sentido negativo do termo, é alguém que não cede em coisas relativamente supérfluas. Teimou para ali e não sai dali. Isto é mau. Outra coisa diferente é assim. Ele sempre defendeu este princípio. Isto está contra esse princípio. É um ato de dignidade teimar na defesa desse princípio. I am who I am, and you can change me. A política tende a potenciar, e sobretudo o cargo de Presidente, tende a potenciar uma certa lisonja por parte de quem está por perto. Como é que sempre lidou com isso? Sim, tenho de ser capaz de descodificar e perceber quem é que está a ser sério e correto e genuíno, de quem é o amigo de hoje que amanhã vai passar a ser amigo do próximo, não é? E é-lhe fácil confiar nas pessoas? Sim. Não é das experiências assim negativas que eu digo que possa ter tido ali muita gente só por uma questão de porque está no poder, sou amigo e amanhã. Tenho alguns poucos que eu antes já intuía e outros que se vieram a verificar a seguir. Mas deste todo é pouca coisa, apesar de tudo não é muita coisa. Nunca lhe apeteceu bater com a porta? Eu neste momento não estou na vida pública, portanto Quando esteve na vida bato pública? com a porta, fechei-a devagarinho. Quando lá estive, sim, às vezes quando nos colocam propositadamente só para evitar que as coisas corram bem, seja a oposição, seja a comunicação social, seja até o sistema judicial, muitas vezes, colocam uma dificuldade e outra. Então eu estou aqui a trabalhar, quero pôr este direito, estou a fazer aqui um esforço de todo tamanho e do outro lado está não sei quantas pessoas a fazer o esforço ao contrário. Mas estamos todos malucos, quer dizer, então não queremos todos o bem comum. Mas porquê eu? Chamem outro para isto, não é? Às vezes isso vem à cabeça, mas depois temos de ter a firmeza a dizer assim, pois, mas não vão levar a melhor, sou eu que vou levar. Tem sempre razão e nunca tem dúvidas ou também dá o braço a torcer? Não, muitas vezes tenho dúvidas. Muitas vezes não tenho, isso verdade seja dita, mas muitas vezes tenho. E muitas vezes estou na situação intermédia, que é, isto pode ser assim ou pode ser assado. Tem estas vantagens e estas vantagens, mas tem de ser uma, vou por aqui. Se depois não corre da melhor maneira, eu sabia, podia ter ido por ali, mas ou era uma ou era outra, foi por esta, não é? Eu li no livro que nunca exige de ninguém mais do que aquilo que exige a si próprio. É evidente que isso tem de ser devidamente enquadrado, ou seja, eu se for ao médico tenho de lhe exigir mais do que aquilo que eu faria no lugar dele, não é? Obviamente procuro sempre dizer, bom, eu se estivesse no lugar daquela pessoa, eu seria capaz. Eu faço esse exercício, tenho muito cuidado com isso. Mesmo que a vida mude os nossos sentidos. Em casa, quem é que preside? Depende. À lida da casa não sou eu que presido, não tenho competências para tal. Só exerço funções para as quais tenho competência. Não posso exercer uma função dessas, não sou competente. No limite dos limites, talvez seja eu o Sherman, talvez. O que é que mudou na sua vida? O que é que sentiu que mudou quando foi pai? Um maior cuidado com a minha própria vida, perceber que a última coisa que devia acontecer
era eu desaparecer deste mundo porque agora sou extremamente necessário a alguém, pelo menos durante uns anos. E depois também a responsabilidade de proporcionar à minha filha as oportunidades de ela ter uma liberdade máxima para poder avançar. Sinto essa responsabilidade porque ela não tem rigorosamente culpa nenhuma de estar aqui, não pediu a ninguém para estar aqui, essa responsabilidade é minha e tenho de a assumir na plenitude. Tenta ter com ela a proximidade que sabe bem que ela precisa. Na medida do possível, ou seja, não depende de mim, depende dela, porque sabe que hoje em dia a juventude tem um grau de rebeldia bem superior àquilo que era no nosso tempo e no meu tempo. Consegue exercer autoridade? Sim, não é a mesma coisa. Há bocado falámos sobre a minha infância, se quer que lhe diga, entre a minha e a atual vai uma distância gigantesca e não devia ser tão grande, devíamos estar um bocadinho mais a meio, mas isto é transversal para os outros miúdos também. Nós, quando estamos a educar, temos a circunstância, como em tudo na vida, e portanto, aquilo que nos rodeia é absolutamente determinante para a forma como educamos, não conseguimos ir contra aquilo que nos rodeia. Repare, uma festa de anos, 20 meninos convidados, 20 prendas, quer dizer, fez 1 ano, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, a desvalorização daquilo começa a ser muito grande, habitua-se a receber e a estragar logo, e a vida depois, quando eu tiver 30 e 40 anos, não é assim, mas se foi formatado assim. Portanto, a tendência para ser um ser insatisfeito quando tiver 30, 40 anos de idade vai ser muito grande. Como é que eu equilibro isto com este enquadramento? Por mais que queira. Posso combater um bocadinho, mas eu não posso derrotar isto, não é? Isto é uma coisa que me preocupou sempre, não é? Quando foi eleito Presidente da Câmara do Porto, viveu sentimentos muito contraditórios nesse período. A sua mãe faleceu nessa altura. Poucos dias a seguir a tomar posse. São os momentos que tomam conta de nós ou somos nós que tomamos conta dos momentos? Temos de fazer as duas coisas, ou seja, por exemplo, nesse caso concreto, eu tomei posse no dia 8 de janeiro, a minha mãe morreu a 26, a minha mãe saiu de casa para sempre, para o hospital e não voltou, e havia uma certa consciência disso, no dia da minha tomada de posse. Eu tomei posse às 3 e tal da tarde, ou às 4, e ela saiu de manhã. E eu escrevi o discurso de tomada de posse no domingo, isto foi uma terça-feira, no meu escritório em casa, e a minha mãe estava na cama, no quarto ao lado, que era a cama dela, e eu ouvia às vezes a chorar, porque ela conscia, porque já não podia ir à minha tomada de posse, e consciente do que estava a acontecer. E, portanto, pergunta-me assim, onde é que eu fui buscar forças para me concentrar e fazer o discurso? Não sei, mas fiz. Não é? E a seguir às coisas acontecerem, eu acho que acabei por conseguir utilizar aquela extrema absorção que o cargo trazia, particularmente no início, quando não estávamos dentro dos assuntos, acabei por ter ali uma ajuda. Foi muito mais difícil fazer assim, mas o grande envolvimento também me permitiu pensar menos no outro problema. Há problemas e problemas. Imagine, se há um familiar que está com uma doença grave, nós não pensarmos no problema, podemos achar, e até certa forma é verdade, que não estamos a ajudar ao máximo, mas aqui não. Aqui era um problema que já não tinha solução. Não era por eu pensar mais no problema e sofrer mais que a minha mãe ressuscitava, como é lógico. Às vezes nós ficamos assim, bom, mas isto não é uma falta de respeito para com a memória da pessoa. Depois temos esse conflito interno. Na prática não é, porque também não resolvemos nada se estivermos a sofrer e a pensar sempre naquilo. Temos é de nos distrair. É assim que eu quero, quando eu partir, que os outros façam, não vale a pena estarem-se a martirizar. Ela manifestou o orgulho pela conquista. Sim, aliás, ela ainda esteve na sede no dia em que eu ganhei, no dia 16 de dezembro de 2001. Hoje olho para as fotografias e vejo-a demasiado pálida, na altura nem percebi, porque não sabia, aquilo foi fulminante. Ela sentiu-se mal na passagem de ano, portanto está a ver... Um mês? Ela morreu em 26 dias. Pois, em 26 dias, portanto, no dia 16 de dezembro estava normal. Portanto, ainda assistiu a isso perfeitamente, não é lógico. E o seu pai conseguiu manifestar o orgulho em si? Conseguiu verbalizar? Sim, também estava perfeito e de saúde nessa altura, quer na primeira, quer ainda na segunda eleição também. Acompanhou-o até ao fim? Eu acompanhei até ao fim. E ela é que não me acompanhou a mim, ou seja, o que é que quer dizer? O meu pai, nos últimos anos de vida, penso que já não me reconhecia, por causa da doença, não é? Portanto, ele teve Parkinson até o último, mais que se pode ter, e portanto, admito que, quer dizer, de vez em quando lá me pudesse reconhecer, admito eu, mas na maior parte das vezes eu penso que não reconhecia depois na fase muito adiantada da doença. Que, enfim, que é isto que nós temos agora pela frente,
temos uma esperança de vida muito maior, mas muitas vezes, nos últimos anos, sem qualidade. E isso enfim, é mau. Esperemos que a ciência avance o suficiente para nos dar qualidade de vida nos 80 e tal, 90 anos, designadamente o Alzheimer, o Parkinson e tal, não é? Muito característico dessa idade. Esperemos que a ciência evolua rapidamente. Já fez coisas de que não gosta para conseguir votos? Sim, vamos lá ver. Uma coisa que eu detestasse, que odiasse, não, isso não. Agora, ceder a alguns aspectos, sim. Tenho na minha cabeça que ao longo das coisas havia qualquer coisa que eu preferia não fazer, que não me apetecia, mas que tinha de ser porque era conveniente fazer por razões eleitorais. Nada que ofendesse os meus princípios, nada que fosse um esforço, mas, enfim, condescender e tal, sim. A experiência do tiro ajuda-o a identificar alvos, alçapões, cascas de banana? Não, a experiência do tiro, enfim, é uma coisa que eu gosto, que penso que herdei do meu pai. Eu não sou um grande colega a tirar pistola, mais de espingarda. E agora não vejo tão bem como via antigamente. Agora, essa identificação de alçapões, cascas de banana, de laranja e de outro tipo de frutos, aí já é mais a experiência da vida, não é? A experiência da vida e não do tiro. Aliás, aí é mais para não levar tiros. Não é? Tem algum desejo de consumo não concretizado? Tipo, render da guarda em Belém, ver isso? Não. Gostaria de ter uma vivenda, não tem que ser uma coisa do outro mundo, mas simpática, num sítio tranquilo, com uma boa paisagem. Eu gostava, mas isso gostávamos todos, quer dizer. Mas então andas a juntar dinheiro e vives? Não. Há tanta gente que não tem nada. Se olhar para a sociedade como um todo, eu não posso queixar, mesmo que digam assim, mas também soubeste poupar e não sei o quê. Está bem, mas há tanta gente que também sabia e não teve essas condições, não é? A vida não lhe proporcionou isso, não me posso queixar, porque eu posso olhar para cima do ponto de vista financeiro e queixar, mas se olhar para baixo vejo muito mais gente, não é justo queixar, não é? O que é que o aflige como cidadão? Preocupa muito o estado de degradação, digamos assim, a que eu entendo que o regime chegou. Este é o regime em que eu sempre me revi, lutei por ele ainda antes do 25 de Abril, continuei sempre a lutar por ele. Eu não vim para a política para baixar o déficit público ou a dívida pública, eu vim para a política por outras razões, pela liberdade, pela democracia, pela justiça social, pela igualdade de oportunidades. Isso é que são as coisas que me fizeram vir há muitos anos para a política. E, portanto, quando eu vejo o divórcio que hoje há, enorme, entre as pessoas e a política, que é uma atividade extremamente nobre e está completamente desacreditada, o divórcio que há entre as pessoas e a justiça, por exemplo, que vai perdendo credibilidade todos os dias e não a ganha só porque prende A ou B, porque é popular prender A ou B. Não é por aí que se mede a eficácia da justiça, nem a justiça da justiça. Mesmo assim, quando eu vejo a forma de atuar de muita comunicação social, preocupa-me, desgosta-me. Portanto, eu gostava que vivêssemos numa democracia real e genuína e não numa democracia que cada vez tem mais de formal e menos de real e genuíno. E cada vez mais complexa, principalmente por força da globalização e do enfraquecimento dos poderes democraticamente eleitos, que são hoje muito mais fracos do que eram no passado e são ultrapassados muitas vezes por poderes fáticos da sociedade que não têm controle democrático. Aflige-me não ver o regime com a vitalidade que eu gostaria que tivesse. Qual dos cargos é mais estimulante? Presidente da República ou Primeiro-Ministro? Isso depende das características de cada uma das pessoas. Os cargos também não são sempre iguais. Uma coisa é ser Primeiro-Ministro numa época de crescimento económico e sem problemas de endividamentos, etc. Outra coisa é ser Primeiro-Ministro num momento de aperto e de grande endividamento, já não vou dizer com a troika cá dentro. São requisitos, digamos assim, diferentes. Pode ser excelente Primeiro-Ministro numa dadas circunstâncias, porque tem o perfil adequado e não ser noutras circunstâncias, como é lógico. E Presidente da República, a mesma coisa. No caso da Presidência da República, eu desejaria que o próximo mandato tivesse de diferente relativamente àquilo que é o tradicional dos mandatos até hoje, tem a ver com a necessidade de revitalizar o regime. E a necessidade de revitalizar o regime e reconquistar a confiança entre as pessoas e a política passa muito pelos partidos, é certo, porque no limite é a Assembleia da República que vai ter de votar essas coisas, mas a figura do Presidente da República, neste enquadramento, pode e deve ter um papel importante
para pôr a sociedade a ponderar, debater e a aprovar mudanças no regime que revitalizem o regime na sua plenitude. Eu acho que o próximo, e se não for o próximo, então o outro, mais depressa possível, deveria ter um papel mais ativo nisto. Não é na governação, isso é para o governo, nisto. Seria um cargo mais estimulante nesta altura? Podia ser um cargo mais estimulante para quem concordar com isto que eu estou a dizer, naturalmente. Para quem não concordar com o que eu estou a dizer e achar que as coisas estão razoáveis e que mexer ainda piora, terá uma perspectiva do cargo como ele foi exercido sempre mais ou menos ao longo destes, tirando o princípio dos generalianos, primeiro mandato do primeiro Presidente da República, e depois, enfim, as coisas mais iguais ao que sempre foram. Enquanto cidadão, votaria em Rui Rio para Presidente da República? Eu confio nele. Mas também votava nele para o condomínio ou para a junta de freguesia. Para Primeiro-Ministro também votaria? Votava nele, eu confio nele. Se ele se candidatar, não é? Que agora se ele não se candidatar eu não posso, mas eu confio nele, É tipo em quem eu confio. É imune às sondagens? Bastante. Sabe que eu tenho uma experiência de sondagens fantástica, que é a primeira sondagem, quando ganhei a primeira vez, em 2001, dava 13%. E depois, o melhor que se conseguiu foi 19%. Só já muito em cima é que apareceu uma sondagem qualquer que me dava um bocadinho mais do que isso. Quando eu cheguei, tive 40 e poucos, não é? Aquilo deu-me uma satisfação particular, não é? Principalmente para quem gosta de escolher candidatos por sondagens. Quem é que está mais bem colocado? Quem é que eles querem? Então é este que eu entrego, que é o que eles querem. Ora, eu vejo as coisas de uma forma diferente. Quando nós nos candidatamos a um cargo, vejo o candidato a divulgar as suas ideias e a conquistar as pessoas para as suas ideias. Não vejo como quem vende um sabonete, o que é que eles querem? Querem este tipo de sabonete, então é este que eu lhes dou. Esse marketing é para os produtos, não é, em minha opinião, para a política. Depois, quando foi a minha segunda eleição, também me davam as sondagens a perder. Só na terceira é que... E agora, recentemente, quando eu saí, quando foi a quarta eleição, à qual eu já não concorri, também, se bem se recorda, as sondagens davam todas aqui no Porto num dado sentido e eu, sinceramente, achava que aquilo era impossível. Eu estou a partir do princípio que sondagens bem feitas, depois também há aquelas que são feitas de propósito para, não é? Repare, imagino que agora numa coisa mais séria, porque as sondagens políticas não são muito sérias, ou seja, tanto faz que acertem como não acertem, depois há eleições e resolve-se o problema. Agora, na vida profissional, queremos lançar um novo produto e nós pedimos uma sondagem, um estudo de mercado, para nos dizer como é que está o mercado, para ver se o produto tem aceitação ou não. Imagino que são os mesmos que fazem as sondagens políticas a fazer isto. É uma desgraça, porque aí está muito dinheiro em jogo. Na sondagem política é conversa de café. Este vai à frente, outro vai atrás. Sondagens nunca ganhei. A minha especialização é mais ganhar eleições e não ganhar sondagem. Essa especialidade eu não tenho. Ninguém o faz falar quando não quer falar. Não, também não sou assim, quer dizer... Há quem diga que o seu silêncio sobre a matéria é muito presidenciável. Sim, mas isso tem a ver com o meu estilo. Isso não é tática para nada. Eu sou muito mais recatado, mas isso é por maneira de ser, não é porque amanhã quero ser isto ou quero ser aquilo. E eu acho que é como deve ser, também se não achasse fazia diferente, não é? Eu quando digo uma coisa, depois fico assim, mas ele disse que não há entrelinhas. Fico na Câmara do Porto até ao fim. Não fiquei. Eu disse ficava, não fiquei. Não fiquei. Pronto. Eu disse, só numa circunstância extrema, já está. Extrema era um problema de saúde meu ou de um familiar próximo que alterasse a vida. Portanto, difícil de acontecer. Os jornalistas, ele está com um pé em Lisboa, está com outro aqui, está com a cabeça a colar, tanto disparate que escreveram. E aqui é a mesma coisa. A única coisa que eu faço, que podem dizer assim, não, aí estás a fazer política, é aceitar muitos dos muitos convites que me fazem para falar, não é? Se não fosse, então eu dizia-lhe, zero de política e de vida política. E aqui está, foi o que eu disse que ia fazer, é o que eu estou a fazer. Bom, e a situação extraordinária que me posso... Olha, até à data não houve. Houve alguma, até à data não houve. Portanto, cá está. Mas sente que tem alguma decisão para tomar? Sinto que posso ficar numa situação em que tenho que tomar uma decisão. Sim, sinto. E se fosse hoje, está inclinado para uma decisão? Não faço a mínima ideia do que vou fazer. Se estivesse sentado no meu lugar, o que é que perguntaria a Rui Rio? Oi, que coisa difícil. E que ele respondesse. Isso é difícil. Já me fez as perguntas todas. Eu compreendo que na circunstância atual sejam tentados a fazer a pergunta, enfim, o que é que vai fazer, se regressa à vida pública e não sei o quê, dadas as circunstâncias. Mas há outras perguntas que me podia fazer, principalmente no enquadramento de uma entrevista como esta e de um programa como este. Como é que foi regressar à vida privada e fazer a transição do público para o privado? O poder executivo não é uma coisa que necessite. Essa necessidade, como tudo na vida,
vai-se perdendo à medida que o tempo vai avançando. Se eu saí da Câmara há um mês, é evidente que saindo de casa reparo nas coisas que me competia alterar. Mas se saí há um ano, eu já reparo nas coisas, já não me compete alterar. Eu ia de férias, vinha ao fim de 3 semanas, entrava na cidade do Porto e dizia, isto agora é tudo comigo. Porque no sítio onde eu estava de férias não era. À medida que o tempo avança, vai-se ganhando a distância natural, vamos nos envolvendo noutras coisas e é tudo natural, digamos assim. O que é que não sabemos sobre si? Há coisas que eu não vou contar nunca, principalmente daquela idade, quando há bocado falamos do Fiat 600. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Sim, eu acho que há algumas pessoas que devem, como provavelmente eu também deverei a alguém. Espera que peçam ou isso não acontecer? Não vou pedir. E é-lhe fácil perdoar? Não é fácil perdoar, mas é possível. Alguém fez uma coisa mal. Fez-me mal e injusto. Mas depois o tempo passou e já teve 2 ou 3 atitudes, enfim, de contraponto. Está esquecido. Todos temos direito desde que não seja uma daquelas coisas absolutamente horríveis, mas também acho que nunca ninguém me fez daquelas coisas absolutamente horríveis. Imagina um colunista, pronto, para ser uma coisa mais, e escreveu o piorio que havia de mim, e mentiu, e insultou, mas já o tempo já passou. Entretanto, até escreveu 2 ou 3 coisas que já não são assim tão antipáticas. Tá bem. E se for um presidente de um clube? É a mesma coisa, Eu percebo, eu sei o que está a dizer, mas isso já foi há muitos anos, não há nenhum relacionamento especial, portanto, é da vida. O que é que dizem os seus olhos? Para já, são assim muito estreitinhos, não sou chinês, mas as coisas não... Eu acho que, vamos lá ver, para ser sincero, acho que transmitem... Que procuro ser genuíno, não é que não sou, como há bocado dizia, que não sou burilado, portanto, os olhos, acho eu. Muito obrigado. Foi um prazer.